E aí, povo, bom dia, né? Essa semana voltando nossas atividades normais. Um cabelo não tão normal, mas enfim. Essa semana a gente voltando às nossas atividades. Primeira parte da nossa atividade será a parte de redação, que é um segundo momento para a nossa segunda fase da reescrita, já que será uma primeira fase, já que vocês não me enviaram nenhuma atividade, né? Eu enviei semana passada um vídeo reclamação e um vídeo desabafo, onde eu falo para vocês a necessidade de vocês me enviarem todas as atividades, sem exceção. E vocês devem enviar para mim até a página 89 a atualização do livro. Desde as coisas que Renata deixou para vocês até a parte de todas as coisas que a gente já viu, né? E aí, nessa parte de vídeo de redação, atividade de redação, nós temos nosso segundo momento, onde vocês vão ler o texto, né? O terremoto no Nepal, que aconteceu. Primeiro texto, terremoto no Nepal. Terceiro texto, mais de 100 pessoas foram atingidas por tornado em Chancharé. Terceiro texto, o vulcão chileno Calbuco entra em erupção e expele grande coluna de cinzas. Isso para ajudar vocês a composição do texto de vocês, tá? O texto do gênero que seria jornalístico, né? Se eu não me engano, notícia, gênero notícia. E o quarto texto, tromba d'água de Piedade gera forte repercussão online. E aí vocês vão ler todos esses textos, até o texto 5 também. Cerca de 40 pessoas morrem em tempestade no Paquistão. Vocês vão ler do primeiro ao quinto texto, vão ler, né? Interpretar esse texto, e na página 93, 94, 95 vocês vão fazer a interpretação textual. Porém, a página 95 é como se faz uma capa de jornal para vocês começarem a fazer a escrita de vocês. Antes da produção da capa do jornal, de como fazer, pode fazer no computador, pode fazer numa folha de ofício, usem a criatividade de vocês. Tá? Pode falar de coisas que acontecem no bairro de vocês, que está acontecendo agora, notícias que vocês acham interessante do bairro, seria muito legal vocês colocarem, notícias que vocês inventam, podem entrevistar algum tipo de pessoa, pode fazer o que vocês quiserem, usando a criatividade e usando também todas as características e tudo que a gente aprendeu em português e redação até agora. Essa capa vocês vão fazer no segundo momento, quando eu mandarei todas as escritas, quando eu remandar para vocês para fazer essa reescrita, né? Da primeira parte da escrita, vocês fazem a reportagem, eu analiso e vejo e mando para vocês reescreverem. Essa reescrita vocês mandam para mim de novo, e no terceiro momento vocês fazem aí a capa de vocês, certo? E ele está só mostrando para vocês agora. Página 96 é onde a gente tem a segunda parte das nossas orações subordinadas adverbiais, onde tem os outros tipos também de advérbios que vem, né? Como a gente já viu as orações subordinadas adverbiais, a gente já viu o que são, e aí nós temos na página 96, dizendo assim: como vemos na terceira parte desse capítulo, algumas orações exercem a função de adjunto adverbial de outras, sendo por isso chamadas de orações subordinadas adverbiais, adjuntos adverbiais, aliás. Vimos também que essas orações são classificadas de acordo com a circunstância exercida pelo advérbio que está dentro dessa oração. Então, assim, quando eu tenho uma oração subordinada adverbial, cada um tipo dessa oração vai exercer essa circunstância
de acordo com o advérbio que esteja ali. A gente viu o advérbio de tempo, de modo, agora os condicionais, que traz a expressão de condição imposta dentro da frase para a realização de um fato apresentado na oração principal. Então, na primeira oração, eu tenho uma apresentação de um fato, coloco o advérbio, ou qualquer tipo de advérbio que seja se, caso, sem que, desde que. E aí eu coloco esse advérbio na primeira oração e a segunda vem como forma de realização de um fato apresentado já na minha primeira oração. E aí, essas orações admitem advérbios como se, caso, sem que e desde que. Ele traz um exemplo aqui para vocês. Se eu fosse esse criminoso, passaria a noite em claro. A gente utiliza muito. Se eu fosse uma pessoa malvada, não colocaria todas as atividades para vocês fazerem. Então, o se eu fosse uma professora malvada, vírgula, não colocaria tantas atividades para vocês fazerem. O se tá vindo aí como ele colocado no início da frase, como forma de mostrar a condição mesmo. Se eu fizer alguma coisa, eu faço outra. E aí traz essa ideia já na primeira vez que a gente lê, já traz essa ideia. Meu Deus, o cabelo tá horrível. Já traz a ideia da condicionalidade dentro da frase, da oração, certo? As proporcionais expressam uma relação de proporção em relação ao fato indicado na oração principal. E as principais conjunções subordinativas proporcionais são a proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto menos, menos. À medida que, o exemplo, tá? À medida que assistia a televisão, mais gostava. À medida que ajeitava o cabelo, mais bagunçado ele ficava. E aí tem a minha oração, como eu expliquei na primeira, as conjunções vêm na primeira frase, logo no início da oração, primeira oração, aliás, no início da oração, para indicar aquele tipo de circunstância, tá? E aí, as conformativas. Vamos lá. As conformativas expressam uma relação de conformidade ou acordo. As principais conjunções subordinativas conformativas são conforme, como, segundo, consoante, observe, que ele traz aqui a frase. Como meu pai diz, a modernidade afastou as pessoas. Como a professora diz, façam as atividades que terão notas exemplares. E aí tem a parte de conformidade, certo? Que são as orações adverbiais conformativas. As finais indicam finalidades para o fato expresso na oração principal. As principais conjunções subordinativas finais são essas: para que, a fim de que. Veja os exemplos abaixo. Desligou a televisão para que a menina não ouvisse mais notícias sobre a tragédia. Nessas aí e a anterior, as conformativas, dependendo, elas mudam a posição, pode vir na primeira oração ou na segunda oração. Geralmente, quando a gente tem as finais, as conjunções, elas vêm na segunda oração, porque a primeira traz uma situação e a segunda traz outra. Então, geralmente, quando apresenta a primeira oração, traz a primeira noção das coisas, e a segunda trazendo a segunda, é nela que vem a conjunção, a segunda, né? A comparativa expressa uma relação de comparação. As principais conjunções subordinativas comparativas são como, que, do que ou quanto. Há programas de televisão que ensinam tanto quanto o fazem os livros. Ou seja, tem programas que ensinam de televisão ou de YouTube também, que tem muito youtuber, que traz
traz contextos que traz coisas tão de qualidade quanto nos livros, né? E aí ela lia um romance como quem fica hipnotizado. Então a forma que ela lia, fazendo uma comparação com ficar hipnotizado, tá? E as orações subordinadas, reduzidas, a gente vai ver semana que vem. Então, página 96 e 97, vocês terão aí para releitura. E a parte 98, 99 e 100 para a segunda parte da atividade. Então, a primeira de redação e a segunda agora até a página 100, vocês vão me entregar essa sexta-feira não, a próxima da próxima semana, tá, pessoas? Para não ficar muita coisa para vocês fazerem. E aí, a segunda parte da nossa produção semana que vem, que a gente vai ter a nossa segunda aula de português e redação, certo? Beijo para vocês e até semana que vem.